Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a filosofia, tá? Então a gente está vendo desde o início, nesse capítulo novo, né, a questão do conhecimento de Thomas Hobbes e Locke. Então vimos no primeiro momento, né, o conhecimento filosófico empiristas, né, desses dois filósofos e a contribuição deles, e agora a gente vai ver um pouco deles mais separado, né? A gente vai viajar um pouco na mente, né, desses grandes filósofos, né, que são representação histórica para a gente, né? E a partir daí a gente vai começar a entender alguns fatos que eles deixaram importantes de marcar a nossa história. Então a gente vai começar com esse grande filósofo Thomas Hobbes, né? O primeiro filósofo moderno, né? Que articulou a teoria detalhada do contrato social e a sua grande obra, O Leviatã, escrita em 1651. Então, Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, reconhecido como um fundador da filosofia política e ciência política modernas. A partir daí, a contribuição de Hobbes foi imensa. Não sei que vocês já viram esse contexto na história, a Revolução Inglesa do século XVII. Então, aí surgiu o aparecimento desse grande filósofo que contribuiu em massa sobre a questão do antigo regime, ou seja, o absolutismo, né? Que a partir daí ele começou a formular, né, ideias e implementar sobre a questão dos reis, no caso do rei na Inglaterra, que foi o surgimento da Revolução Inglesa. A contribuição dele como articulação dessa teoria chamada contrato social é o seguinte, né? De acordo com Hobbes, o contrato social é uma organização que a sociedade civil deveria obedecer somente o rei, ou seja, a autoridade máxima naquele momento seria o rei. E a partir daí, os súditos deveriam seguir à risca as leis detalhadas pelo próprio rei que se auto, né, proclamava como um divino. Então, Hobbes, também como escreveu a grande obra de Leviatã em 1651, esse filósofo começou a buscar reconhecimento da filosofia política e ciência política moderna, que foi assim que foi a base dessa grande obra dele. Então, a partir dessas bases que ele deixou, começamos a entender a organização política naquele momento e a articulação dessa obra está realmente deixando um registro para que outros governos poderiam seguir o desenvolvimento realmente da organização de leis e direitos e deveres da sociedade civil. Com isso, Robson, né, tinha realmente argumentado a favor da monarquia absolutista, como eu falei para vocês. Ele defendia o absolutismo, ou seja, o regime, né, que o próprio a titulação maior seria o rei. Hobbes ajudou a estabelecer vários conceitos importantes em pensamento liberal europeu. A partir daí, a sua adesão à monarquia absolutista teve como centro, né, foi a questão do governo central, que foi fortemente, né, lembrado na sua grande obra, que foi o Leviatã. Então, as guerras civis que estourou naquele momento na Revolução Inglesa, que foi a Revolução Burguesa chamada também, foi a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. Historicamente, essas defesas, né, desses movimentos estão realmente como registro nessa grande obra de Leviatã. E a partir daí, como falei, que foi a Revolução Inglesa no século XVII, Thomas Hobbes estabeleceu uma posição acerca dessa fundação, ou seja, desse meio termo do Estado, que eles chamavam que esse Estado era um Estado legítimo ao governo, e essa formação legítima desse Estado daria a ciência da moral e objetiva da força do rei. E a sociedade civil deveria seguir à risca. O conhecimento desse poder de Robson foi mais além, né? Ele, como defensor mecanicista, e defendeu várias memórias e paixões e imaginação seria funções derivadas do arranjo mecânico humano, da mesma forma que o movimento, que em qualquer mecanismo, né, seria realmente esses arranjos por parte deles. Assim, Robson operou esses materiais, dando como sistema nervoso. Seria que o homem era responsável de explicar essa percepção, né, e buscar seus desejos ao longo de ter realmente uma vontade própria de, né, de defender esses atos nesses movimentos. Então, Robson, né, começou a caracterizar isso, essa matéria de movimento, obedecendo que as mesmas leis da natureza e de objetivo físico. Ou seja, então, cada momento que foi marcado aqueles movimentos seria que aqueles movimentos buscavam para si, né, alguma defesa contra realmente estar ocorrendo naquela sociedade. Partindo de uma visão geral sobre o que Hobbes achava sobre a visão mecanicista, né, ele entendeu o seguinte, que a vida humana seria sem política e sem realmente
sem a política, ele aclimatou como um estado de natureza. Beleza. A partir daí, esse estado de natureza seria uma interpretação da situação que seria a guerra de todos contra todos. Ou seja, tem uma frase bem famosa ali que ele diz que todo inimigo, né, que todo homem é inimigo de todo homem. Então, a partir daí, essa grande frase de Hobbes cairia muito bem nessa visão dele, que foi a visão que ele começou a incrementar, né, a questão de guerra, né, de todo homem contra o homem, que ele atribuiu isso sobre os momentos das revoluções que estavam realmente acontecendo na Revolução Inglesa, que a partir daí a natureza humana ela centrada para os interesses próprios, e a partir desses interesses próprios buscava cada vez mais realmente incrementar o desejo de poder. Thomas Hobbes argumenta a situação, né, da realização da humanidade. Seria possível a indústria e as grandes navegações, descoberta realmente a fabricação de produtos sofisticados, dando maior ou menor necessidade ou segurança dessas transações de manutenção para produzir, né, seria possível que esse estado de natureza, que isso que ele atribuiu, que foi acúmulo de risco constante numa morte e violenta, né, ou seja, uma tomada de produção desses próprios homens, que ia produzir, né, dentro dessa tomada de produção de modo geral, ele atribui que as artes, a literatura e a mesma sociedade organizada ia ser derivada desse estado de natureza em busca, né, de um poder realmente supremo, ou seja, em busca de desenvolvimento de modo de vista maior. Para evitar essa situação constante de incerteza, os indivíduos concordavam sobre o contrato social, que eu falei para vocês lá no início, que o contrato social, como uma sociedade civil, estava estabelecido o seguinte, uma reunião de indivíduos, ou seja, eles iam seguir a risca a autoridade soberana, que naquele momento seria o rei. E essa troca, né, de proteção do rei para que eles pudessem realmente desenvolver seus objetivos de poder daqueles meados daquele desenvolvimento naquela época. E Hobbes se dedicou ainda mais na ética filosófica em geral e a física, que contribuiu muito para a teoria moderna, né, dos gases, da teologia e em diversas outras áreas. Então ele está realmente incrementado na história Thomas Hobbes. Então a partir daí a gente viu um pouco, né, de como se o pensamento e o conhecimento e a contribuição de Thomas Hobbes para a história, né? Esse filósofo que deixou vários momentos marcantes na história desde a Revolução Inglesa, que foi no século XVII, até então na própria moderna, né, como ele é conhecido, né, por conta das suas grandes obras, né, e a mais citada é o Leviatã, que é uma organização política e ciência política e ética filosófica desse grande filósofo Thomas Hobbes. Valeu, até a próxima, a gente vai entrar no contexto de Locke depois.